Boa tarde, boa noite, bom dia, como é que estão vocês? Mais uma vez aqui, nós estamos na Station de Houston, ah, fazendo uma atividade, né? Ou é um podcast, uma palestra, um estudo de livros, enfim, hoje vai ser uma palestra com o tema para superar a inibição e o complexo de inferioridade. E tem, baseado no livro Leve Avante Sua Vida, do mestre Masaharu Taniguchi, né? E como sempre, começamos com a oração, canto evocativo de Deus, ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa palestra conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Como sempre, nossas palestras ficam gravadas na nossa página da Station Houston. Quando puderem, se inscrevam, né? A gente está chegando a 1.000. Falta 4 ou 5 só para chegar a 1.000 e inscritos. E deixe seu like se gostaram do conteúdo, ok? Muito obrigado, muito obrigado. A gente, todo ser humano, ele fica preocupado com o futuro, né? Porque ele quer saber, ele quer pensar o que que vai acontecer no meu futuro, né? Porque dentro de cada um do ser humano, existe uma força oculta que impele para frente, que impele para frente, né? É a vontade de vencer, é o impulso imperativo que leva à ação, né? A ambição do poder, a vontade de criar ou de realizar algo, né? Todo mundo quer realizar alguma coisa, né? E essa força a gente dá o nome de quê? De ideal ou desejo, né? Às vezes leva a pessoa a desafiar a velocidade, pondo em risco a própria vida, né? Ou a dos outros, né? Mas por trás dessas ações destemidas, há algo divino. Por isso o homem sente a ansiedade de fazer alguma coisa. Esse algo divino é Deus, né? E o importante, na verdade, não é a quantidade de coisas a fazer, é a grandeza das realizações, né? E a intenção que ter o resultado obtido, né? Que seja obtido, né? Então você também não pode pensar assim em só autoafirmar-se na vida, né? Você tem que fazer as coisas em prol dos outros também. E se você não tiver certo da escolha, você pede a Deus que te oriente, né? Se você não sabe exatamente para onde ir, né? Você pode falar assim: Deus, oriente-me para que eu possa encontrar o caminho certo para manifestar minha capacidade a fim de servir aos outros, né? Inclusive, todas essas afirmações aqui vão estar gravadas, você pode voltar e anotar, né? E nada melhor do que a alegria de servir, né? Porque a alegria, quando você serve aos outros, é infinita, né? E sempre traz uma boa sensação quando você lembra dela. Poxa, eu ajudei aquele grupo lá a conquistar aquilo, eu ajudei aquela pessoa a resolver um problema. Então, essa alegria, quando lembrada, é muito legal, né? Então, você deve utilizar essa capacidade, né, que Deus te deu, que o impulsiona para o bem-estar da humanidade, porque esse é o motivo por qual, porque Deus lhe dotou dessa capacidade. Deus nos dotou de capacidade também para ajudar aos outros. E talvez quando você realmente ajuda as pessoas,
Talvez eu escute lá no fundo Deus falando, muito bem, parabéns, né? Se sente realizado. Agora, com relação ao ideal, a gente tem que analisar a pureza do ideal, né? Porque dependendo da pureza do ideal, do se alimentar, haverá semelhança ou maior grau ou menor grau com o ideal de Deus, né? Se a gente estiver mais próximo do ideal de Deus, a possibilidade de realizá-lo é bem maior. É o que a gente fala quando a gente dá aquelas aulas de projeto de prosperidade, você define o que vai fazer no ano. Se você coloca objetivos que chegam mais perto do ideal de Deus, com certeza vai se conseguir fazer mais com certeza, né? E você nunca deve desanimar e deixar remar em sua direção. Jamais, senão não alcançará. A gente tem que ter fé e confiança no desejo que o impele para frente, né? Porque se o desejo é puro, como a gente falou, e verdadeiro, ele se concretizará, com certeza, né? Porque quando você quer, eu quero ter lindas flores no meu jardim, você terá que plantar, você vai ter que cuidar delas, você vai ter que adubar, regar. E é assim que são os objetivos, você tem que cuidar deles, né? Você tem que regar, você tem que adubar eles, né? Porque também não podemos nos satisfazer só porque conquistamos um objetivo. Por exemplo, às vezes você consegue um objetivo pequeno. Ah, já tá legal, já consegui isso aqui. Não, a gente tem que sempre pensar maior, maior. Porque pensar em grande ou pensar em pequeno é a mesma energia gasta, né? Então você pensa em grande sempre, né? E com relação à vida e à autoconfiança que a gente estava mencionando antes, né? Que a gente sabe que existem um monte de pessoas no mundo que não têm autoconfiança. Não tem. A gente conhece várias, né? Elas esperam que você as empurre, ou que você puxe elas, você ajude elas, né? Entretanto, sem ela ter esforço próprio, o que acontece? Ela consegue ter um pequeno avanço, mas ela depois, dependendo só da sua ajuda, ela vai acabar deixando de ter por muito tempo. Então, precisa ter essa, esse trabalho próprio, né? Por exemplo, você vai andar de bicicleta, um objeto que tem duas rodas, e você diz, não, como é que eu vou andar de bicicleta? Aprender a andar de bicicleta. Então, se você subir na bicicleta e você tentar manter equilíbrio e praticando, você vai andar de bicicleta, né? Todo mundo consegue. Ou nadar, por exemplo, né? As pessoas querem aprender a nadar, mas têm medo. Mas quando elas conseguem saber que elas podem flutuar pode flutuar na água, elas começam a ter mais confiança, daí começa a aprender a nadar. E aí, com esforço próprio, ela vai nadar muito bem. Então, a verdade está na autoconfiança que a pessoa adquire através dos treinos, né? Porque reveses, né? A gente sempre, a gente sempre tem algum revés, né? Mas se a gente só tem revés, ainda é que porque falta o quê? Falta autoconfiança. Suficiente para você chegar lá. Então a gente sugere sempre na Seixonoye a meditação Shinsukan, porque a meditação Shinsukan, como a gente sempre fala aqui na Seixonoye, é um contato direto com Deus, né? Então Deus está lá, não tem intermediário. Você fala direto com ele.
e falando direto com ele, né, as coisas vão acontecer muito mais facilmente, né? E, e o caso da inibição, né? Inibição. Como superar essa inibição? A gente sabe que tem muita gente, a gente conhece muita gente que tem essa inibição de falar em público, né? De aparecer para as pessoas, né? Não consegue encarar essas pessoas e não consegue falar o que pretende daí, né? Se ela não consegue falar, não consegue encarar. Aí se pergunta aqui, por que que eu sou tímido? Por que que eu sou inibido, né? Primeiro, é porque não se conscientizou que é filho de Deus, né? E o momento que você se conscientiza realmente, que a gente chama de verdade vertical, que você é filho de Deus, você sabe que você pode enfrentar qualquer problema, né? Não existe problema que você não possa resolver, mas isso tem que estar conscientizado, né? Daí é porque a pessoa daí sente-se infeliz, inferior aos outros, porque não consegue fazer as coisas, que todos são perfeitos, são bonitinho, eu sou feio, eu sou incapaz de fazer essas coisas, né? Eles conseguem e eu não, né? Isso aí, na verdade, aí você fica invadido por pensamentos de insegurança, né? E aí fiquei feliz, né? Então a gente deve jogar fora esse pensamento de, de insegurança, os pensamentos pessimistas, né? Porque todo ser humano sente uma certa dose de insegurança e princípio, né? É, eu, por exemplo, né? Eu sempre fui professor de matemática e trabalhava uma outra empresa e à noite dava aula de matemática. Então, quer dizer, eu tinha alunos, salas de 30, de 20, de 40 alunos, né? Eu estava acostumado a isso, né? Aí chegou uma época que eu fui dar aula para vestibular. Aí não era essa quantidade, era 200 no mínimo na sala, ou mais. Então, as primeiras vezes que eu entrei lá, eu olhava aquilo lá, meu Deus do céu. E você chegava, aquele silêncio, as pessoas estavam querendo ávidas para conhecimento, ávidas de conhecimento. Elas queriam tirar o máximo de você para poder passar no vestibular. Elas queriam aprender realmente. O bom de dar aula para vestibular é isso, que as pessoas realmente estão ali para aprender, né? E eu, como trabalhava de dia, né, à noite dava essa aula, e eu sempre preparava as aulas, lógico, matemática, você tem que preparar muito bem as aulas. E por várias razões eu não conseguia preparar a aula, né? Mas fui dar aula, né? Ou sempre você tem uma base e tal. Só que depois de fazer vários exercícios, chegou num exercício lá que eu não lembrava qual que era a solução. Não lembrava, eu não tinha me preparado. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer, né, essa tropa aqui atrás, esperando a solução do problema. Eu cheguei, me virei e falei o seguinte: olha, esse exercício aqui eu não sei fazer. Fui sincero com eles. Eu não sei fazer. Todo mundo riu, né? E eu falei: quero saber que se tem alguém aqui que sabe fazer. Sempre tem os CDF na sala, né? Então, já dois ou três já falaram: eu posso, eu posso. Aí então vem aqui e prove o que você pode fazer. E ele foi lá e resolveu. Quer dizer, eu resolvi o problema e enfrentei de frente, né? Eu não poderia deixar de fazer outra coisa ali na hora, né? Eu acreditei que teria solução.
Então, esse medo inicial que você tem em algumas coisas é normal, né? Enfrentar o problema de frente, né? Não chega, chegou aqui, tem uma pedra. Não, eu vou dar a volta. Não, você sobe a pedra, né? Sobe a pedra aqui. Qual é o problema? Então, vai reto, vai em frente ao problema. Porque, às vezes, quando uma criança sofre quedas, né? Quando a criança, assim, sofre quedas, se machuca, ou tem queimaduras, né? E cortes, né? Daí talvez vai dar uma insegurança e dar essa inibição no futuro, né? Ela fica insegura. Pode ser uma das causas, né? Então ela grava no subconsciente essa noção de perigo e que é deixar temeroso, temerosa. Então a diferença entre a pessoa que enfrenta o perigo e a que foge dele é que a primeira superou o temor no seu subconsciente, porque ficou gravado no subconsciente, né? E a segunda ainda está em processo de superação, mas todos podem superar. Todos podem superar esses problemas do passado, né? Isso é importante dizer. Então, ao pensar que você é a única que sabe que tem problema, você tem esse complexo, mas ao pensar que você sabe que outras pessoas também têm esse tipo de problema, diminui o complexo de inferioridade. Diminui, porque você, peraí, não sou só eu, né? Né? Então, o ser humano sente-se inferior quando ele pensa que ele é o único, que, que os outros são melhor que ele, né? Mas quando ele sabe que outros também têm, isso já favorece para ele ficar melhorando essa situação, né? Então, quando a gente, por exemplo, sabe das nossas fraquezas, por exemplo, a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. Então, por exemplo, eu tenho problema de escrever uma redação. Eu tenho problema de falar em público, por exemplo, né? Então, a gente deve nos esforçar para enfrentar essas dificuldades. Então, a gente vai trabalhar exatamente essas dificuldades, né? Quem disse que eu não consigo falar em público? E começa a falar no espelho lá, como se tivesse 1.000 pessoas na frente dele, sem problema. Então, tem um caso que o Messi conta aqui no livro que ele fala o seguinte: sentia um temor, certo jovem sentia um temor excessivo de dos outros, confidenciou. Parece que as pessoas olham para mim com zombaria, falando mal de mim. Parece. O Messi falou para ele, bem firme: ninguém tem tempo para isso. Você mesmo não vive pensando em si próprio? Vive ou não? É sim. Então, os outros também, a mesma coisa. Os outros também ficam pensando em si próprio, né? Não existe ninguém que fique vivendo se importando com a feição do outro, que é feio, que é bonito, que é loiro, que é... Não tem, né? E pelo menos a maioria. Então você não fica se preocupando com o que os outros pensam, falam de você. Viva a sua vida, né? E sugeriu, né? Pratica a meditação Shisokan, mentalizando, sou filho de Deus, a criação máxima de Deus, herdeiro de todas as qualidades de Deus. Por isso, nada tenho a temer. E ele realmente praticou e se curou disso, né? É interessante, né?
É importante também o autoconhecimento, né? Porque você deve reservar um tempo para você analisar suas qualidades também, suas habilidades, suas conquistas, né? Você faz uma lista de coisas que você sabe fazer bem, né? Sempre tem alguma coisa que você sabe fazer bem, né? Isso vai fortificar você, né? Que quando os pensamentos negativos aparecem, você deve questioná-los. Peraí, por que que eu estou pensando mal de mim? Será que realmente isso é verdadeiro? Então busque evidências contrárias. Espera aí, eu acho que eu não sei isso aqui, mas eu na outro lugar, outra vez lá eu consegui resolver isso aqui, tal, tal. Quer dizer, você talvez não tenha essa coisa negativa. E quando uma das coisas que a gente também coloca no projeto Prosperidade, quando a gente vai fazer projeto para o ano, né? No começo do ano, a gente estabelecer metas alcançáveis. Porque se estabelecer metas não alcançáveis, você vai ficar frustrado. Então, coloca metas alcançáveis e trabalhe para cumprir elas, né? Que isso vai aumentar a tua autoconfiança à medida que você vai realizando e conquistando esses objetivos, né? Então já fortalece um pouco a tua autoconfiança. Outra coisa interessante, importante, é praticar a gratidão. Mas, por exemplo, no caso, você tem um diário de gratidão, né? Então, se você escreve um diário de tudo aquilo que você é grato, obrigado, Deus, pela minha saúde, obrigado, Deus, por meus filhos, obrigado, Deus, pelos meus pais, enfim, você tem um monte de coisas para dar gratidão. Escreve num diário, né? Isso pode mudar a sua perspectiva e ajudá-lo a focar nas coisas mais positivas da vida, porque você está agradecendo tudo aquilo que você tem e não reclamar porque eu não tenho. Você está reclamando, você está agradecendo. A gente fala isso aqui, né? É, a gente tem que agradecer o que tem e não reclamar pelo que não tem, porque quando você agradece pelo que você tem, você merece mais. Tem um nível de merecimento aí. E quando você. Por isso que muita gente não consegue resolver seus problemas na vida, porque só reclama, né? E aí, nesse caso, você vai agradecer por tudo que você é capaz, que você já fez, que você faz. E aí você vai aumentar o teu nível de autoconfiança também, né? Além da gratidão que você vai ter, né? Então você foca no teu progresso, né? E não ficar comparando com os outros, né? E cada pessoa tem uma trajetória de vida, né? De desafios, né? Então fica com os seus, as suas trajetórias. Não fique se comparando com o outro, porque o outro fez isso, fez outro fez aquilo. Você tem a sua própria trajetória. Foque em você. Foque em você, né? E também cercar-se de pessoas positivas, né? Positivas. Estar perto de pessoas que apoiam você, que encorajam você, né? Elas ajudam também a te elevar interiormente. Outra coisa também que pode ser feita, por exemplo, é investir tempo em aprender algo novo, né? Ou algum hobby novo para aumentar a confiança em si mesmo, né? Agora eu vou aprender tênis, jogar tênis, né? E você vai e aprende o tênis.
se desenvolve mais ainda, né? Outra coisa é você também ter praticar a autocompaixão, porque seja gentil com você mesmo, né? Às vezes a gente é maldoso com a gente fala mal da gente mesmo, né? Então reconheça que todos têm falhas e isso então não diminui o valor teu como pessoa, né? Então seja gentil com você mesmo, né? Orar, reservar um tempo para orar durante o dia. Nem seja 10 minutos, 15 minutos, né? Meditar. Na Sexta-noite a gente tem a meditação Shisokan, mas em sua religião, talvez você tenha outra meditação. Não importa, o que importa é você ficar um tempo com você mesmo, né? Isso você te conecta com a sua fé, né? E vai encontrar um conforto maior. Ler livros sagrados, né? Os livros sagrados aqui, a gente comenta os livros sagrados da Seishonoye, que tem mais de 300. Você pode ler, refletir sobre os textos sagrados que abordam temas de amor próprio, aceitação e valor pessoal, né? É, muitas tradições religiosas enfatizam a dignidade o valor intrínseco de cada pessoa. Então, coloque o seu valor em si próprio. Outra atividade é você também se envolver em voluntariados, né, a serviço da comunidade, né? Isso vai criar um senso de propósito para você, de pertencimento. Você vê que você pertence àquele grupo, àquela situação, né? Ao juntar em grupos de comunidade religiosa, como a Seishunê, né? Você começa a aprender mais sobre os livros da Seishunê, sobre a filosofia ou outra religião que você tem, né? Você começa a compartilhar experiências com outras pessoas que têm crenças semelhantes, né? E aí tem o apoio mais, um apoio emocional, né? Que você precisa, né? É, praticar a gratidão em sua vida espiritual, reconhecendo as bênçãos que você já recebe. A gente todo dia está recebendo bênçãos de Deus, né? Precisamos prestar atenção nas coisas que acontecem. Eu, desde que entrei na Seixonoe, eu comecei a ver, né? Aprendi a ver que, nossa, como eu sou ajudado, como eu recebo bênçãos sempre. E quem ajuda, né, os guias, ou se quiser chamar guia espiritual, mentores, anjos, né? Eles gostam que você reconheça que eles estão te ajudando. Então, eu sempre digo muito obrigado. Eu sei que vocês estão me ajudando. Eu sei que vocês que conseguiram isso para mim. E assim a coisa vai para frente, né? Então, essas práticas podem fortalecer a fé, né? E ajudar a construir uma imagem mais positiva de si mesmo. Agora, umas atitudes, digamos assim, mais cômicas, né? De como ajudar você nessa situação. Você pode fazer um duelo com o próprio espelho, né? Você vai lá já falei em outras palestras isso também, né? Você vai no frente do espelho e começa a falar, né? E em vez de você criticar você ali, porque o poder da palavra é grande, né? Se você se criticar em frente ao espelho, é a pior coisa do mundo, né? Multiplica por muitas vezes se criticar sem espelho. Mas o espelho é importante, porque aí o resultado é muito maior.
né? Então é como se estivesse fazendo um stand-up, né? Você se fala, elogia. Como você é incrível, Oliver, né? Eu não sabia que você era tão bom assim. Nossa, Oliver, né? E é impossível não sorrir quando você se elogia, né? Né? Como se fosse um comediante em ascensão, né? É uma forma também, né? Porque você para de comparar com a grama do vizinho, né? Não, a grama do vizinho sempre está melhor que a minha, né? Mas então, em vez disso, plante flores únicas, especiais, que representem suas qualidades, né? Porque você não é um girassol no meio das margaridas, mas um cacto no deserto, né? Porque é incrível a sua maneira e pronto para sobreviver a qualquer tempestade de areia. E outro ponto importante é a gente chama isso de, aqui na Sexta-noite, de treino do riso, né? Então, praticar a meditação da risada, né? Risada. Feche os olhos, respire fundo e ria de si mesmo. Se você está sozinho, né? Bom é em grupo, né? Que a gente faz em grupo. E ria de você mesmo por 5 minutos. Dá a risada de você mesmo. Então, porque a risada, o riso é a melhor cura. E quem se leva muito a sério acaba perdendo a graça, né? O cara que é muito sério, né? Perde a graça. Você não quer nem falar com ele. Quando você ri das suas inseguranças, elas diminuem, na verdade. E você acaba se sentindo mais leve, se divertindo. Você rir, como que eu já dizia sempre, rir é o melhor negócio, ok? Então a gente encerra essa nossa palestra com essa lembrança do riso. É importante, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, a prosperidade, ela vem depois que a pessoa se sente feliz, e não ao contrário, né? A gente tem que se sentir feliz, rir de nós mesmos, e aí a prosperidade vem, né? Então, agradeço a presença de vocês. Vou fazer agora a oração para a paz mundial. Lembrando sempre que o nosso canal é Seixo no Houston. É, temos 70 lives entre palestras, podcast, estudo de livro, disponíveis para vocês a hora que quiser, tá bom? Muito obrigado a todos e a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra. Preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E sempre terminamos com Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos pela presença mais uma vez, e com certeza estaremos na próxima aqui juntos novamente. Muito obrigado e até a próxima.